Caso Rosiane, a estudante de direito que foi morta em Araucária e que foi flagrada empurrando um carro momentos antes de ser encontrada sem vida. Essa é uma história, gente, assim, absurda, que tem provas, que tem elementos que vão nos deixando, assim, instigados a entender tudo o que aconteceu com a Rosiane. Porque laudos mostram, inclusive, novos detalhes desse crime. E nós temos acesso a um laudo que pode complicar o suspeito nessa história de vez. Rosiane Soares de Araújo, de 28 anos, foi encontrada morta na região rural de Araucária, região metropolitana de Curitiba, após desaparecer ao sair com amigos na noite do dia 21 de julho. A jovem estudante de direito estava com várias marcas pelo corpo, indicando um assassinato. Nas últimas imagens dela com vida, aparece ao lado de um homem empurrando o carro. O homem que estava com ela foi identificado como Kennedy dos Santos. Ele seria um ex-ficante dela. Desde o início, ele foi considerado o principal suspeito do assassinato e ficou foragido por alguns dias até ser encontrado por uma equipe da Guarda Municipal. Segundo o boletim de ocorrência, Kennedy estava vendendo drogas para conseguir dinheiro e fugir. Interrogado pela primeira vez, confessou de imediato o crime. Muito alucinado, não lembrando de quase nada, daí foi até o que aconteceu no relato de hoje, né? Eu acabei matando a menina que é o gato. Mas você sabe dizer se usou uma corda? Não, senhor, eu acho que foi as mãos mesmo, as próprias mãos. Só que Kennedy havia sido preso por tráfico de drogas e, por este motivo, saiu da prisão. Inclusive, foi considerado foragido dias depois. E na segunda vez em que foi preso, deu outra versão sobre aquele dia. Chegou a falar que outras pessoas mataram a jovem. A gente estava junto no bar, todo mundo junto, né, senhora? Aí aconteceu o seguinte, deles entrarem em um debate. E aí eles mandaram eu sair. Eles falaram, sai, senão vai sobrar para você também. Daí saímos, e daí depois peguei e fiquei sabendo que a menina tá desaparecida até hoje. Estão jogando em cima de mim e querem me pegar achando que eu vou abrir a boca, entendeu? E essas pessoas são envolvidas com tráfico na região, é isso? São piores daqui. Mas essas pessoas também foram identificadas e ouvidas na delegacia. Um deles sequer estava na cidade quando o crime aconteceu. Esse Kennedy eu não conheço, assim, a Rose também não conheço. E no sábado para domingo eu estava fora, né? Eu estava em Santa Catarina. Nós temos um indivíduo que está frustrando a justiça a qualquer custo, né? Tá mentindo a todo momento. Quando ele estava sozinho, foi para a delegacia, ele veio, confessou e aí muda de versão. Agora, pouco mais de um mês após a morte de Rosiane, um laudo trouxe mais detalhes sobre o assassinato. O documento revela que foram encontradas várias lesões pelo corpo da jovem, como cabeça, pescoço, tórax, abdômen, membros superiores e inferiores e dorso. O laudo conclui ainda que a causa da morte foi asfixia mecânica por meio de esganadura. Mas tem duas coisas bem específicas que esse laudo da perícia não respondeu. Primeiro, sobre os dedos que faltavam em uma das mãos da Rosiane. E também se ela foi estuprada, antes ou depois da morte. Em uma foto incluída no inquérito policial, a mão direita da jovem aparece sem dois dedos. Ele arranca os dedos dela, né? E arranca completamente um dedo inteiro. É revoltante. E na hora, eu fiquei sabendo disso na hora do velório. Na hora que ela chegou, que eu fiquei sabendo que ela estava sem os dedos. Não, ela foi cortada os dedos dela. Para o advogado da família de Rosiane, é necessário um laudo complementar para saber as circunstâncias em que os dedos foram arrancados e o possível abuso sexual. Vamos pedir um laudo complementar. Primeiro que realmente nós não sabemos se esses dedos foram arrancados antes ou após da morte. Então a gente não sabe se vai incidir na qualificadora de tortura. E tem mais, nós temos uma lesão que se chama estigma unguiar. Essas lesões são decorrências de possíveis crimes de estupro, que são quando a mulher e o homem têm aquele confronto de um agarrar o outro, aquela prática de estupro, de segurar e deixa vestígios de unhas na vítima. E essa vítima, ela tem esses vestígios nas nádegas. Então, o que nos resta saber agora é se ocorreu essa conjunção carnal em vida, e aí nós vamos ter um crime de estupro, ou em morte, nós vamos ter um crime de vilipêndio de cadáver. Para a polícia, não há mais em que se falar em outros autores do crime. O inquérito policial deve ser concluído nos próximos dias,
mas o caso ainda está longe de acabar. Vai haver um relatório do delegado de polícia, posteriormente uma denúncia, né? Nós entendemos que antes de vir essa denúncia, tem que ser apreciado esse laudo complementar que nós iremos fazer. E a família quer a conclusão, que é a condenação do Kennedy. A gente quer justiça por ela, a gente quer justiça pelo que ele fez, porque ele confessou o crime. A polícia já tem o suspeito, a polícia já tem laudos, já tem provas, mas o mistério que segue em torno da morte da Rosiane continua sendo algo brutal. Para entender a forma como ela foi morta, por que o corpo foi encontrado sem ali parte da mão, os dedos que teriam sido arrancados, e também esse abuso, né? Que é o ponto mais indignante dessa história. Se aconteceu antes ou após a jovem estudante ter sido assassinada. 13h16.